Amo. Ótimo, pior que tá gravando, né? Agora, né, Cidade? Ok, melhor momento para eu fazer essas minhas coisas. Gente, eu sou louca por gato. Isso tá sendo gravado, né, gente? Não, quem tá assistindo não começou ainda, sabe? Ah, eu sou louca por gato, é sério. Eu queria muito adotar um, mas eu acho que a minha cachorra não vai aceitar, porque ela é muito carente. Essa Enfim. daqui é um grudinho, Nara. Fica aqui no meu pé, se esfregando. Mulher, Por eu isso que eu tinha peguei. 6. Eu tinha 6. Aí eles dormiam tudo em cima de mim, era uma cabeça, uma aqui, não sei o que, eu dormia toda Mas dura. tenta, Nara. De repente ela aceita, de repente você se surpreende. Ela te surpreende. É porque ela tem muito medo, sabe? E ela é muito, Ah, muito, muito, muito manhosa. Muito. Eu tenho medo que ela adoeça, que ela não se... Mas, enfim, vai dar certo. entendi. Eventualmente, está nos nossos planos, tá? A gente já tem até o nome, é o Temaki. Vai dar certo. São 2 gatos e um cachorro. Olha aí. É, mulher, dá, eu sei que dá, porque a Cora, ela tem essa coisa Tem a sua específica. personalidade. Uhum. Enfim. Mas vai dar certo quando ela estiver um pouquinho mais velha. Gente, bom dia oficialmente. Pessoal que vai assistir depois, pode pular essa parte dos gatos, não tem problema. Volto a dizer, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O pacote não pôde estar presente, então eu vou assumir aqui a mediação, no papel mesmo apenas de ajudar na tessitura da conversa. Vocês todas leram o livro? Como é que está o processo de leitura? Eu li, Simone tá, mas tá assim, né? Tá ensaiando aqui um pouquinho. Tá certo. Lorena, tu conseguiu ler? Conseguiu, né? Tá ótimo. Bom, não é a minha primeira experiência com essa autora, graças ao pacote, para vocês verem, né? A gente vai conversar hoje sobre o livro A Estação das Sombras, da escritora Franco... Como é que a gente chama? Franco Camarones? É isso, né? É, né? Eu acho que é franco-camaronesa. Franco Camaronesa, né? Eu me dei um branco aqui agora, ó. Bom, ela é de Camarões, olha só, né? Adolescente, ela foi morar na França e hoje ela é cidadã, né? Francesa. Perdoem aqui a ignorância das terminologias, mas enfim, o que importa é dizer que ela nasceu em Camarões e que muito cedo na vida ela foi morar na França. Hoje, essa autora, Leonora Viano, ela é um dos grandes nomes, né, dentro do movimento de mulheres negras, né, e afro, enfim, né, afro, tem uma outra terminologia que eu não estou sabendo dizer, mas das mulheres descendentes, né, de países africanos que moram em outros continentes, né, e ela é uma pessoa que escreve muito, ela estuda muito, e ela briga muito para dar uma outra perspectiva, né, sobre a história do fenômeno que foi, né, a diáspora africana, né, o movimento de saída ou de retirada, para ser mais específico, né, da população africana de seu continente, de forma violenta e que deixou uma série de cicatrizes que ainda hoje reverbera, né, e que, na verdade, não se podem chamar de cicatriz, na verdade, ainda é uma grande ferida, que ainda arde, ainda reverbera. Então, ela foca muito nos seus escritos sobre esse assunto, né? Fala sobre colonização, fala sobre a diáspora, fala sobre a violência, fala sobre a identidade, né, em seus livros. O meu primeiro contato com o livro da autora foi o Contornos do Dia que Vem Vindo, que é um livraço super doloroso, eu recomendo muito aquela, né? É horrível, 5 estrelas. O pacote que me emprestou. Ele disse que eu iria gostar e não estava enganado, né? Eu realmente gostei muito. Então, quando ele disse que o livro do clube era A Estação das Sombras, eu fiquei particularmente muito animada, porque a escrita da Leonora, ela mexe comigo de uma forma muito peculiar. Ela consegue ser muito verdadeira, né, na construção da narrativa. Ela não passa pano, ela não vitimiza, ela não colore, ela é dura, ela é árdua, né, ela é árida, mas de uma forma muito poética, né? Como eu estava conversando aqui antes de vocês entrarem, né? Vocês todas entrarem, com a Simone, né? De que como ela
leitura é uma leitura difícil, é uma leitura dolorosa, porque ela parte sempre de um ponto muito verdadeiro, da humanidade dos personagens, da veracidade do contexto histórico. Então, é uma leitura difícil, não é uma leitura fácil. Inclusive, na capa que o Pacote fez para essa edição, ele coloca um trecho de uma entrevista que ela deu, que saiu na revista Cult, que ela diz assim: não pensei em um livro que seria agradável aos leitores. Os tópicos sobre os quais eu escrevo não são exatamente o que se chama de entretenimento. E é isso mesmo. Não é um livro, embora eu para mim tenha sido entretenimento no sentido de eu não conseguir parar de ler, né? Pegou muito o meu tempo, me levou para uma outra realidade, me tirou um pouco do caos que está aqui a minha cabeça no final do ano. Não sei vocês, mas eu estou nas últimas. Eu estou arquejando, estou me arrastando pela vida, num cansaço assim que é visceral. Então, a escrita da Leonora, ela conseguiu realmente me puxar, né, assim, me dar um alívio nesse sentido, né, de viver uma outra realidade que não a minha, me conquistou com as suas personagens femininas, que são mulheres tão fortes e inspiradoras, né, claro, dentro de uma história triste, mas como também foi no Contorno de um Dia que Vem Vindo, né, uma história que traz, apesar, digamos assim, da dor, né, apesar da desgraça e da desestrutura, ela dá um jeito, e talvez seja o único caminho possível, né, ela dá um jeito de colocar aquela semente de esperança, né, a semente da possibilidade da reconstrução, da possibilidade de outros caminhos, né? E isso, nesse momento, para mim, tem sido algo importante de encontrar, assim, dentro de um caos, dentro de uma tristeza que parece infinita, me deparar com personagens que conseguem olhar para tudo isso e continuar seguindo, né? Continuar caminhando, continuar encontrando em si ou nos outros, né? Um sentido para continuar seguindo, né? Um sentido para continuar acreditando que é possível. Parece utópico, parece idílico, mas eu confesso que, para mim, pessoalmente, nesse momento, essa leitura foi importante também por conta disso, sabe? Eu tiro para mim enfim, essa lição, né? Essa inspiração. A história, para as pessoas que, enfim, vão assistir isso aqui posteriormente, se passa dentro de uma cidade, né? Não, provavelmente na África setentrional, né? Um belo dia, ou uma bela noite, né? Peraí, só admitir aqui a guerra. Um incêndio acontece e as pessoas se desesperam e tentam fugir, tentam se organizar. E quando passa o susto do incêndio, quando o fogo é controlado e tudo mais, as pessoas, né, desse clã dos Mulongo, eles percebem que 12 pessoas estão faltando. No caso, 12 homens, né? 2 homens maduros, que assumem dentro da aldeia uma posição muito importante, e isso vai ser uma das problemáticas do livro, né? Assim, 2 homens que assumem posições importantes dentro desse clã, e 10 jovens homens iniciados, né? Que dá a entender que são adolescentes que entraram para a vida adulta recentemente. Então, para onde esses homens foram? Né? Na hora da loucura lá do incêndio, tudo mais, as pessoas desesperadas, uma coisa inusitada, nunca tinha acontecido aquilo antes. E, de repente, quando tudo está controlado, essas 12 figuras tão importantes para o clã simplesmente sumiram. Então, a história ela vai girar em torno desse mistério. O que foi que aconteceu com esses homens? Né? Que fim levou esses homens? A consequência imediata, e aqui a autora vai explicar os rituais, o que é próprio do funcionamento desse clã. A consequência imediata é, então, separar as mães desses homens, né? Desses jovens iniciados, isolá-las, né? Para que elas possam lidar com esse luto, já que a comunidade ela não está sabendo se organizar, é algo tão novo, é algo tão inusitado, que eles não têm ainda o suporte, não têm os direcionamentos, né, para lidar com aquela situação. Então, eles isolam essas mulheres, né? E aí é quando a história começa a partir daí, quando essas mulheres estão vivenciando esse luto, algo acontece, né, que é uma espécie de sombra que surge por cima desse lugar onde elas estão isoladas, e aí, a partir desse encontro, né, com essa sombra, das mulheres com essa sombra,
a história ela vai seguir o rumo, vai seguir o seu desfecho, né? Uma dessas mães tem um papel primordial nessa história, é Baíse. Ela toma para si, né, a missão de buscar esses filhos da terra, esses filhos do clã. E então o livro também vai compartilhar com a gente essa jornada, né? Vai apresentar para a gente essa jornada, a jornada de Ebaíse até uma terra distante, para saber o que foi que aconteceu com os seus filhos, né? E essa é uma das premissas interessantes do livro, porque a cultura que nos é apresentada traz isso, né? A ideia da coletividade, aquela frase tão bonita, né? E que muitas vezes se desgasta. Eu sou porque nós somos. A construção, a relevância dessa frase para esse clã. Então, a história é essa. E é uma história que construída para ser um verdadeiro suspense, um verdadeiro livro de mistério. Né? É um ponto de vista, não sei para vocês, mas para mim é uma perspectiva nova. Eu nunca tinha lido nada por essa perspectiva. Né? Já li várias histórias, né, sobre tráfico de pessoas, né, sobre essa história do tráfico transatlântico e tudo mais, mas nunca tinha visto algo construído de forma tão verdadeira e tão aprofundada sobre essa perspectiva, a perspectiva das pessoas que estavam lá e que viram os seus serem levados, né? E que viram, enfim, lidaram com o mistério da coisa, né? A história foi construída a partir de um relatório da Unesco, né? Que saiu em 2010, ou seja, é uma história amparada, né? Num artigo, é amparada em algo que de fato aconteceu, né? Nos relatos das pessoas. E isso torna a coisa ainda mais pungente, ainda mais difícil quando a gente para pensar que o que nós estamos lendo sim é ficção, mas não tanto. Né? Mas, enfim, para vocês, como é que foi a leitura? Né? O que atravessou, o que ficou, o que marcou, quais foram, enfim, os pensamentos, o que vocês acharam da construção dos personagens? Tem alguns personagens que são maravilhosos aqui, né? Vou começar, então. Ixi! Vai, Lorena, pode falar. Pode ir, pode ir, pode ir. Rapaz, é o seguinte, esse livro foi indigesto, foi difícil, assim, foi um livro bem difícil. Muito bom, estou igual a você. Odiei, É horrível, foi ótimo. Muito ruim, mas foi ótimo. Mas foi muito inquietante ler a perspectiva dos que ficam. E, assim, o início do livro, eu não sei se a autora fez propositadamente, eu creio que sim, mas no início do livro eu estava muito confusa. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí me deu a sensação, eu acho que eu fiquei com a mesma sensação daquelas pessoas que ficaram, de tipo assim, o que é que está acontecendo, essa sombra, o que é isso? Onde é que esse povo foi? O que é que está, né? E assim, eu fiquei imaginando como deve ter sido, porque se da leitura eu já fiquei assim extremamente confusa e angustiada com o que estava acontecendo, eu fiquei imaginando como que deve ter sido vivenciar isso, sabe? De tipo assim, de você não saber para onde é que as pessoas foram. E é porque hoje em dia nossa sociedade já é muito, a gente não tem mais essa sensação de núcleo social muito enraizado, né? E você vê que eram, assim, muitos próximos, é o lance do eu sou, porque nós somos, e é como se quebrasse. A ausência daquelas 12 pessoas quebrou totalmente, desfacelou aquela estrutura social, porque é como se estivesse faltando uma parte dela.
e eles não conseguiam se encaixar novamente. Foi um livro difícil de ler. Eu tive um pouco de... Foi difícil porque o tema é um tema difícil. Mas gostei muito. Assim, é um livro que eu já falei para um monte de gente que as pessoas tinham que ler. Gostei muito do livro, mas é um livro difícil de ler. Não é qualquer pessoa que consegue. Eu acho que não é uma leitura para qualquer um, embora eu creio que todos deveriam ler, mas não é todo mundo que está preparado para ler isso aqui. Eu concordo com você. É um livro cheio de gatilhos, né? Assim, com imagens muito fortes. No entanto, também concordo que é um livro necessário. É um ponto de vista que não é tão explorado, né? Se você, a ideia que eu tive, sabe, Rebeca, quando eu estava lendo, eu disse, meu Deus, isso é o equivalente de uma invasão alienígena. Mas é uma invasão alienígena, né? Assim, as pessoas foram... Né? E para onde? Porque se olha para o lado, se olha para o outro, mas para onde? Não é assim, é como se realmente sai do mundo, né? Sai daquela realidade, né? Então, eu fico imaginando também, uma das coisas que mais me doeu, assim, durante a leitura, foi imaginar isso, né? Como essa violência, ela desestrutura, né? A gente não está falando de vidas individuais, o que já seria muita coisa, mas a gente está falando de um coletivo, e que acaba falando de uma nação, né? E acaba falando de um continente inteiro, né? Destroçado por conta dessas pequenas, entre aspas, estou falando pequenas diante da magnitude geográfica da coisa, né? Assim, explosões, né? E assim toda uma sociedade, né, se desestrutura, se corrompe e, enfim, né? E enfrenta problemas centenários, né? Porque isso reverbera dentro da política do continente até hoje, né? Gente, eu adorei essa ideia da Lia, da mãozinha, assim, então, não sei se eu disse aqui, então, ou então bota o nome aqui no chat, que aí a gente vai organizando as falas, pode ser? Mas, Lia, acho que antes de você, Lorena tinha ligado o microfone? Foi, Lorena? Oi, Nara, sim. Olha, eu li junto com a Noemi, né? A gente tem lido os livros juntos, um grupinho, e a gente vai lendo todo dia uma meta pequenininha e esmiuçando muito o livro, assim, a gente se aprofunda muito, né? A gente, assim, eu achei muito doído, mas, assim, maravilhoso, meu favorito até agora do ano, o livro favorito do ano. É assim, ela traz de uma forma tão delicada, né? Você vai assim, vai direto no coração, né? Vai direto na sua sensibilidade, né? Que é tão delicado. Lá do meio pro teve uma parte assim lá do meio pro fim que a gente falou assim, nossa, agora tá ficando bem pesado. Mas depois ela retoma ali no final essa delicadeza, né? É tudo doído, mas é muito delicado. Talvez essa, como você falou, né, poético, né? E assim, várias coisas me chamaram a atenção. Eu, assim, pela contracapa, a cartinha do pacote, já dá uma ideia do que seja. Mas a gente, não sei vocês, mas assim, eu fiquei assim, é o colonizador branco vai lá e rapta. Então, assim, quando você descobre ali que é um clã, né, raptando o outro, assim, porque parece um jogo de dominó, né? Um clã subjugando o outro, né? Então você vê assim o horror, o horror que vem dentro das pessoas, né? E assim, se aqueles povos todos tivessem o que os Mulongo ali dentro tinham, assim, dessa unidade, não aconteceria isso. Ia chegar alguém de fora, não vou fazer isso com o meu irmão, né? O meu, né? Então, assim, chegou ali, é o litorâneo, aí o litorâneo
para meio que se safar, não, eu te dou cativos, mas eu vou pegar ali do Beuele. Aí o Beuele, eu te dou cativos, mas eu vou pegar ali do Mulango. Então, assim, né, pegando o outro, né? E assim, os próprios, né, os litorâneos ali também tinham cativos. Então, assim, isso dá um embrulho, assim, também, né? E, não sei, eu achei curioso que a gente faz uma confusão, até na hora você falou eu tô falando, não sei a pronúncia, né? Eu chamo de Ebase. Quem foi, né, atrás não foi a Ebase, foi a EIAB. EIAB. A gente faz uma confusão toda, e aí eu achei, gente, que curioso, que eu fui anotando os nomes para quando tem os livros, eu pego o papel do pacote, eu vou anotando atrás, conforme vai aparecendo os personagens no início do livro, para eu não me confundir. Aí quando são poucos, tudo bem, né? Quando é muito, aí eu vou colocando, né? E aí a gente se deu conta, né? Todas, no Mulango, todas as mulheres começavam com E todos os homens com M, né? E aí fazia, às vezes, uma confusão, assim, de quem que está falando mesmo que é esse? Eu tinha que olhar. E lá nos Beuele, as mulheres era com NJ, né? Nijanjo, Nijoli, e, e os homens também começavam com uma outra letra, e no litorâneo, eu achei curioso isso, né? Não sei se é alguma coisa da cultura mesmo, dos clãs, ou ela que, né? Bem, e assim, só para tem muita coisa, mas assim, outra coisa que ficou muito forte ali no final, que eu achei lindo, né? Porque ali na aldeia ali dos Mulongos, né? Eles destroem tudo assim dos antepassados, aqueles, né? Os artefatos, aquelas coisas todas, para destruir a história, né? Para não. E é curioso ali aquele povo ali do Novo, né, ali no pântano, Bebaed, né, que vai se formando um outro povo que é a mistura e essa integração das culturas e o respeito de um pela cultura e tradições do outro, né? E no momento que a Eiabe, qual que é o nome dele? É tanto nome que o Mutimbo, né? O Mutimbo falece. E aí ela fica preocupada dele ter um ritual, e aí aquele povo novo assume de uma outra forma o ritual ali, e ela assim fica aliviada, não é o ritual deles, mas ela falou, ele vai ser bem encaminhado, assim, né, né, outra dimensão, né? Então, aceita, né, e vê que, então, assim, vai uma mensagem ali sutil que, no fundo, atrás de qualquer um, a essência é a mesma, né? Então, achei isso lindo. E aí, lá no final, né, um diálogo ali, aí falando, né, os ancestrais não estão nessas coisas todas, estão dentro, né? Então, aonde tiver pessoas que lembram, cantigo, está dentro da gente. Então, eu pensei, até mesmo lá para onde foram levados, né? Ali naquele prédio ali do litorâneo, onde estavam vários, em outro lugar que foi levado, vai ter isso, né? E essa união em alguma outra dimensão, tudo por causa dessa energia, dessa essência, né, comum. Ai, gente, é muita coisa. Eu falaria aqui milhões de horas. Essa parte que ela fala, esse final, ele mexeu muito comigo, sabe? Eu até. É porque eu não tô com o meu livro, gente. Eu peguei o livro da minha mãe emprestado, porque eu deixei o meu no outro apartamento, então minhas anotações, tudo tá no outro livro. Tá? Então, eu estou aqui meio que buscando a. Está na página 231. Pois é, na A mulher 231. responde que os antepassados não estão fora de nós, e sim dentro de nós. Estão no bater dos tambores, na maneira de preparar as refeições, nas crenças que perduram e se transmitem. Aqueles que os precederam na terra dos vivos moram na língua que falam naquele instante. Ela será transformada em contato de outras línguas, que impregnará tanto quanto elas a preencherão. Os ancestrais lá estão. Aí fico até arrepiada.
Nem o tempo nem o espaço os limitam, e também moram onde se encontra sua descendência. E aí ela completa, que é uma das partes mais lindas desse livro, né? Grande número dos nossos pereceu, ela acrescenta, mas nem todos estão mortos. Lá onde foram levados, fazem o mesmo que nós. Mesmo que seja em voz baixa, falam a nossa língua. Quando não podem falá-la, ela continua a ser o veículo do seu pensamento, o ritmo de suas emoções. A mulher diz que não se pode despojar os seres daquilo que receberam, aprenderam, viveram. Eles mesmos não conseguiriam se tivessem vontade. Os humanos não são cabaças vazias. Os ancestrais lá estão. Pairam acima dos corpos que se abraçam. Cantam quando os amantes gritam em uníssono. Esperam a soleira da casa na qual a mulher está em trabalho de parto. Estão no vagido, no balbucio dos recém-nascidos. É lindo, né? Assim, é triste que esse pensamento tenha que existir, mas é o que eu falo, né? Assim, esse livro, ele me ajudou muito nesse sentido, né? No cume do desespero, eis que diz, mas, né, existe, sempre vai existir, né? Assim, para aqueles que estão dispostos a olhar uma centelha, um caminho, tem que haver, né? A sobrevivência, ela parte desse princípio, tem que haver. E é muito maior do que, como ela coloca, né? É um instinto, é um ímpeto, talvez muito maior do que a nossa humanidade individual, né? Mas eu acho que quando a gente defende, a gente briga pela sobrevivência, por seguir mais um dia, e isso vale para muita coisa, gente, né? Inclusive para pessoas que passam por processos depressivos, vamos dizer assim, um exemplo, né? Quando a gente briga para viver mais um dia, a gente briga pela gente, mas a gente briga por um monte de outras pessoas, um monte de outras histórias, né? Enfim, é inegável. Agora, isso que você colocou, Lorena, sobre o lance das brigas internas, né? Foi uma das coisas que eu gostei muito desse livro, né? Quando eu falo que a levita, dentro da construção, né, do contexto da história e dos personagens, ela evita muito uma coisa que eu vejo com muita frequência, que é a reprodução daquele, entre grandes aspas, pegando um termo que não é meu, do bom selvagem, né? Assim, ver como a cabana do pai Tomás, né? Assim, a pessoa, o negro, o africano, né? A pessoa escravizada, como aquela pessoa, como a própria Úrsula, né? A história de Úrsula também traz muito essa personagem, né? Da Maria Firmina, assim, do personagem, oh meu Deus, né? Oh vida, não posso fazer nada, somos todos inocentes, ingênuos, bonzinhos, enfim, né? O que ela faz é dizer, galera, é assim, é um país como qualquer outro aqui, os Mulongo aqui é um clã de pessoas como que tem suas, é um lugar heterogêneo como qualquer outro, né? Que existe uma filosofia, uma cultura, vamos dizer assim, própria e que embasa valores que podem ser entendidos, né, compreendidos como valores ok, visto daqui de onde a gente está vindo, né? Mas, assim, que não é todo mundo que vai comprar essa ideia, não. Vídeo o Mutango, né? A Mutango. Meus nomes não estão aqui no meu livro. Eu normalmente faço também as anotações, mas não estão, mas é Mutango, né? Assim, o vídeo Mutango, que com perdão da palavra, é um escrotinho, né? Assim, é um personagem terrível, né? É um personagem que se treina para ser ruim, inclusive, né? Ele falando do que ele come o leopardo, né? Para poder ser cruel como o leopardo, para poder não ter afetos, para poder... É um cara horrível, estupra as próprias filhas, né? E tá lá. É um dos notáveis do clã, né? Então, assim, ela tira muito isso, né? Assim, é um lugar como qualquer outro, com pessoas que estão predispostas a valores e ao cuidado, e pessoas que não, né? Então, quando ela coloca essa coisa das brigas internas, ela quebra essa imagem, né? Se olha, tem gente ruim em todo canto. E outra, nós estamos falando aqui de uma... e ela coloca isso também, talvez de uma forma um pouco sutil, mas como o pensamento daquele povo litorâneo, ele também foi, como é que eu vou dizer, corrompido, né? Pela invasão desses colonizadores, né?
porque começam a apresentar tecidos, armas, né? Começa a se ter uma modificação de pensamento, né? Uma modificação cultural que tem um impacto muito nocivo. Né? Agora, brigas, guerras sempre existiu em todos os lugares do mundo. Na Europa, que se fala que é um banho de sangue desde que o homem aprendeu que é homem. Né? Então, isso faz parte, está em todo canto. Né? É da condição humana, ao que parece. Né? Então, eu gosto que ela traz isso. Né? Ela traz isso com muita verdade, com muita autenticidade, mas sem deixar de pontuar como a chegada desses colonizadores potencializou e prejudicou ainda mais, porque assim, as rixas que já haviam, elas são intensificadas por questão de sobrevivência. Assim, bom, eu quero proteger o meu clã. Se eu não der outras pessoas para eles levarem, eles vão levar os meus. E aí? Né? E aí? Então, assim, coloca situações que não são situações convencionais, né? Não são. É a escolha de Sofia, né? Qual escolhe? E aí, qual vai ser? Né? Tem que escolher. Se não escolher, vai todo mundo. Né? Então, são questões que ficam, né? Que reverberam. Lia? Eu acho que, como a Rebeca e a Lorena, foi um livro difícil, até porque tem uma temática que, para mim, é bem forte, que é a coisa do não enterrar os seus, né? Então, assim, na minha família tem um caso desse, né? Na época da década de 80, um dos meus primos faleceu de AIDS na Itália e não pôde vir. E lá ele foi enterrado como indigente por um determinado tempo e depois tira-se, né, para poder colocar outros. E até hoje a minha tia sofre por isso, né? Por essa coisa de não poder ter enterrado o filho, porque não pode visitar, não pode fazer o ritual que é preciso, às vezes, fazer. Né? Então, pegou muito essa temática, mais do que todas as outras que foram faladas. Né? Enfim, é bem difícil. Né? E é um tema, assim, de vez em quando minha tia fala, devia ter ido lá, mas na época não se tinha muitas condições financeiras e tudo. Ela só tinha notícia de um amigo que morava com ele, que foi quem deu a notícia do falecimento dele lá. Mas, enfim, né? Então, até hoje também é um tema que não se conversa, né? Porque causa dor. E aí, aqui no livro também traz muito essa coisa de esconder a dor, né? Das mulheres irem para aquela casa para que a dor não reverberasse nas outras pessoas. Tem até uma fala aqui, deixa eu ver se eu localizo, que é mais ou menos que as mulheres não podem lamentar a dor de um filho se tem outros, alguma coisa assim, né? Então fica aquela coisa que você não pode falar, você não pode dizer, porque vai abrir a ferida. Então essa também é uma temática que não se conversa. O que minha tia sentiu, né? Como foi para ela? Era o filho mais velho. E na época tinha toda aquela história ainda da AIDS, né? Daquele preconceito, ele era homossexual, e era aceito pela família, né? Ele foi por outras questões para a Itália. Enfim, então, assim, foi bem forte. Foi bem forte. E poder trazer isso, pra, assim, a partir do livro, volta esse sentimento que eu levei para a terapia, né? Porque são feridas que estão abertas. Né? Então, foi muito válido. Né? É isso. Desculpa, pessoal. Nada, eu queria poder te dar um abraço. É muito difícil. E sim, eu só consigo tentar imaginar, né? No livro, esse lance, né, dos ritos fúnebres, da elaboração do luto, também me toca muito, né? Obviamente de uma maneira impessoal. Mas toca, né? Fico sempre pensando, como seria? Fico pensando, por exemplo, as mães argentinas, né, que até hoje buscam os corpos dos seus filhos desaparecidos, né, na ditadura, né? Assim,
as valas comuns, né, durante as guerras, enfim, aqui no nosso país, sem sombra de dúvida, né, pessoas que nunca mais voltaram, né, para o convívio dos seus. Então, como é, né? Como lida com esse vazio, com esse buraco, com esse... Não é nem vazio, acho que estava tendo uma discussão sobre isso com uma paciente minha, mas não é um vazio, porque um vazio é uma coisa oca, o vazio é uma coisa que não, né? Que pode ser até fértil, é uma falta, assim, algo estava ali que não está mais. Exatamente. E é preenchido de outras coisas, né? De outros sentimentos, realmente não existe um vazio. E aí é conectar mesmo com isso que você falou, né? Com a ditadura, com esses que foram, sem saber como. Desapareceram. Desapareceram. Uhum. E aí você vai investir e tudo mais, não, provavelmente estão mortos. Ok, mas onde? Uhum. E se não tiverem? E aí o livro pior, traz. isso que eu acho que é o pior. Que as mulheres falavam lá, né? Eu não posso fazer o ritual da morte, porque vai que eles estão vivos, né? Uhum. Aquela coisa. E aí, E se estão vivos, o que está como lidar acontecendo com o com desaparecimento? Isso é Aí me veio desesperador. agora aquela cena de vários, acho que sempre passou, né, na época na TV, né, cena das mulheres que ficam naquela escadaria com os cartazes, né, de seus filhos desaparecidos. Que cena forte aquela. Porque é uma como busca chorar, né? uma busca que como, por onde é que eu começo, né? Igual como essa coisa do livro, né? Exato. Assim, e outra, aí tem uma cena no livro que eu acho ótima, ótima assim, nesse sentido da ilustração da coisa, né? Elas estão lá, uma delas, a Ebaíse, né? Como é o nome da mulher que vai, meu povo? As minhas anotações, me ajudem. Lorena. Ebaíse. Né? Tá. Eu não sei o nome de nenhuma. A matrona é Ebeíse. A que Não. vai, a Iabe. Iabe, pronto. É a Iabe, obrigada, Lorena. É isso, a Iabe. A Iabe tem uma visão, né? No momento ela tem parece um seizure, né? Como é que fala? Enfim. E ela começa a falar, né? Olha, estamos no país das águas, não sei das... Ela começa a contar o que foi que aconteceu, né? Como se ela estivesse incorporando, dando voz, né? Aquelas pessoas que sumiram, né? A sombra, né? E aí algumas delas acreditam na morte dos filhos e cortam seus cabelos, e outras não sabem o que fazer. Então, assim, é aquele momento, né? Eu posso chorar a morte, né? Eu posso tentar fazer aqui os meus rituais, ou isso seria desonrar, que é o caso da Ebuse, né? Assim, eu posso chorar o meu filho, se eu chorar o meu filho, eu vou estar traindo meu filho, eu devo acreditar que ele ainda está vivo. É um conflito, é uma dor, é um não saber, né? Que é muito doloroso. E esse lance de não poder viver isso, como é algo inédito para o clã, né? Isso não tem como ser elaborado coletivamente. Eles não têm ainda os recursos para isso, né? Então elas têm que sofrer isoladas. Para o nosso pensamento aqui, isso parece uma crueldade, né? Mas se a gente pensar dentro do contexto daquele clã, a coisa do sofrimento da sobrevivência ainda predomina, né? Assim, não existe muito espaço para individualidade, porque se houver, o clã se dissolve. Diferente da nossa condição atual. Aqui a gente poderia falar sobre isso como algo cruel, não cuida, né, do luto individual, mas não dá, não tem espaço. Se isso acontecer, o clã se desestrutura e aí se lasca todo mundo, né? Então, são algumas questões que são muito relevantes e essa discrepância, né, essa diferença da nossa realidade para aquela, ela pontua e faz a gente pensar, bom, isso tem que ser levado em consideração. Eu não tenho como avaliar as condições dessa história com o meu olhar daqui, né? Principalmente o meu olhar de mulher branca dentro de um apartamento, né? Criada no carpete, né? E Nara, desculpa, tem uma parte que, na página 19 que alguém diz, eu não sei, ela acrescenta.
E você, homem, o que tem a dizer a respeito de, né, Mio-Titi, que é a sombra, a escuridão? Você acha que basta 10 mulheres serem relegadas ao canto da aldeia para que a comunidade não seja atingida? Ou seja, não adianta botar debaixo do tapete aquilo, né? Todos foram atingidos, todos serão atingidos. Exatamente. Exatamente. Noemi? Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Tá. Bom, primeiro eu gostaria de fazer um comentário sobre a história que a Lia compartilhou. Primeiro, obrigada, Lia, por ter compartilhado. A gente sabe que mexer nessas questões e dividir assim, né, com pessoas fora do círculo familiar da gente é muito corajoso, né? Muito complicado e também muito corajoso. Mas é só falando que a gente acaba tratando, né? E de repente, assim como a sua família, aí o que eu acho curioso e triste, a Yabe também não consegue fazer o ritual que ela se propôs a fazer quando ela finalmente chega no oceano. Então, a gente poderia dizer que toda a trajetória dela tenha sido uma trajetória inútil, só que não foi. Porque ela foi o primeiro sinal de resistência, vamos dizer assim, do povo dela, da permanência do povo dela. Então, é o que dá sempre um grau de esperança, que às vezes as coisas que a gente considera fundamentais, elas são base para outras coisas, né? E não acontecem exatamente do jeito que a gente gostaria, planejou, né? E consideraria o que fosse o ideal. Sobre o livro, foi um livro bem difícil. Também foi a primeira experiência que eu tive assim com essa perspectiva, que é a perspectiva de quem fica. Achei extremamente interessante e, assim, uma coisa que me chamou a atenção desde o começo do livro é que os mulongos eram um clã de pessoas pacíficas. Eles não possuíam nenhum tipo de experiência de estratégias de guerra. E, de certa maneira, isso os tornou mais vulneráveis, vamos dizer assim. E isso também torna a crueldade maior ainda. As bases ali do povo mulango se baseavam ali na coletividade, acredito, né? E isso foi engraçado como isso foi implodido. Um dos primeiros destaques que eu fiz assim do livro é uma frase que ali na página 33, que ele fala assim: as mulheres, ele está tratando sobre o isolamento ali, né? Ela está tratando sobre o isolamento. As mulheres encarnam a permanência das coisas, são o pilar que sustenta a casa. A partir do momento que essas mulheres foram retiradas e isoladas, a coisa toda já começou a ruir, né? Porque a gente tirou ali o pilar que sustentava a casa. E a coisa começou a ruir. E a gente percebe que, eu acho que foi você, Nara, que comentou no começo, que os dois homens maduros que foram levados, eles representavam ali uma espécie de conselheiro espiritual, alguma coisa assim. Já foi tirada ali também. Foi tirado a essência do futuro dos mulongos, que foram os jovens. E a partir daí a gente percebe que lá a matrona já começa também a duvidar do seu próprio assertividade ali da decisão com relação a isolar as mulheres, né? Foi tirada ali, digamos ali, o direito ao luto também dessas mulheres, porque eu ouvi, até comentei com a Lorena, eu ouvi de uma jornalista esses dias que estava se referindo a um outro livro que fala sobre pessoas desaparecidas, que quem morre, quem desaparece
só desaparece, morre todo dia, né? Todo final de dia essa pessoa morre para a família. E tudo isso é tirado. Então, à medida que o livro vai avançando, a gente vai vendo ali que todos os rituais que aconteciam daquela ou de outra maneira, tem até uma parte que fala, faz muito tempo que as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Ou seja, vai se desestruturando ali o povo, não só pelo aniquilamento final ali, que é a retirada de todo mundo, a morte ali dos conselheiros mais velhos ali, e a destruição dos amuletos sagrados, já tinha sido, isso foi o final, mas eles já tinham sido minados muito antes, com a divisão de tudo que se podia constituir os pilares ali do povo. Muito, muito triste. Né, no final ali é retirado, digamos assim, o direito elementar, é o que nos sobra. Quando nós perdemos um ente querido, o que nos sobra é poder enterrá-los. Essa é a importância. E até isso foi tirado, né? Mas isso também acabou ressignificando uma outra coisa, uma constituição de uma coisa nova, de uma resistência, enfim. E um outro assim, sentido que eu destaquei também foi essa romantização que a gente às vezes insiste quando a gente se refere à diversidade de um povo. E que essa diversidade, quando a gente vê esse novo território que é formado ali, os bebaedes, que eles assimilam a cultura um do outro, os rituais, a língua um do outro, e a partir daí constituem uma nova coisa, diversa, ela nem sempre é feita de maneira com bases pacíficas, né? Então, acho que fica uma reflexão aí bem importante, né, para a gente fazer que essa miscigenação, essa diversidade cultural, que às vezes é motivo de orgulho, ela nem sempre está pautada em coisas tão bonitinhas assim, né? E é isso, né? E a gente ficou se perguntando muito assim, quantos povos, né? Quantos povos foram aniquilados? O genocídio de quantos povos? Até aqui mesmo no Brasil, quantos povos foram arrancados de seu lugar, tiveram as suas culturas aniquiladas e tudo mais. É um livro muito tenso. Também é uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza, mas é um livro muito difícil mas necessário também. Então é isso. Obrigada, né, por compartilhar o dia de vocês, é sempre tão bom. E é isso, mas é uma boa leitura. Obrigada. Leni, tu fala, né? E eu fico te ouvindo e pensando aqui. Pensando agora, né? A gente nem tinha feito essa conexão ainda não. Foi a partir da tua fala mesmo. Como esse lance da aniquilação, do lidar com os desaparecimentos, a gente está falando como se fosse algo típico de uma época, né? Engraçado, estava prestando atenção no nosso discurso aqui. E não é, né? Não, fico pensando, toda vez que eu abro o jornal tem algo assim, né? Onde estão as crianças? 5 meninos que a polícia levou e desapareceram. Né? Cadê o cara que voltou do trabalho e foi abordado e sumiu, né? Ninguém sabe, ninguém viu, não, né? Então, assim, isso não é história no sentido de passado, né? Isso é hoje, né? A população, a Bell Hooks, ela tem um conceito, né, muito interessante, quando ela fala da margem, ela fala do centro. Né? E ela vai dizer que a margem é um lugar complexo, porque quando a gente pensa em margem, a gente pensa em, óbvio, algo que foi arrastado para, né, que foi tirado. Quando a gente fala em marginalizado, a gente fala em algo que foi, né, oprimido.
E ela fala que é isso mesmo, que a margem tem essa característica. O paradoxo é, ou talvez nem seja tão paradoxal assim, que essa margem também é um lugar de resistência. Tá? Quando você fala dessa cidade do pântano, que eu não vou morrer sem saber falar o nome, e por respeito eu não vou tentar, né? Me vem isso, né, como algo da margem. Pessoas oprimidas, pessoas que, né, estão ali para sobreviver, né, e que é um resultado da opressão, que é um resultado da violência, e que resistem. Né, e resistem criando, e resistem recriando. Né, e eu acho que isso é muito importante trazer à tona. Né, mas da tua fala me veio muito forte isso, né, como a gente está falando aqui como se fosse algo isolado, né, não é não. E essa constatação agora me pegou de um jeito. E só muda o propósito. É uma repetição. Só muda o propósito, na verdade, né? Na verdade, só muda o cenário, porque eu acho que o propósito, como a Lorena disse, ainda é a dominação do homem pelo homem e né, atender a interesses, assim. Mas, assim, o cenário é que muda, né? As épocas é que mudam, mas continua sendo a mesma coisa, porque ali a dominação se deu porque havia uma demanda por mão de obra, por, né, escravizados, se deu o processo da escravização. E hoje, né, toda essa aniquilação que você se refere, ela atende a quê? Né? Ela está atendendo a quais propósitos? Mas ela não deixou de acontecer. Não, e o propósito é o mesmo, né? É dominação, é lucro, né? O reforço de uma hierarquia. A própria Leonora, ela tem, eu ainda não li esse artigo todo, vocês podem encontrar na internet. Ela vai fazer uma série de críticas sobre alguns conceitos, críticas assim, no sentido de uma crítica, não é crítica de falar mal, é crítica de uma análise crítica, né? Sobre alguns termos que são muito utilizados, como, por exemplo, africanidade. Né? Ela vai dizer que isso é uma construção colonial. Né? E faz sentido, porque é a construção de uma diferença. Né? A construção, como a Grada Quilombo vai falar sobre isso, né? Desse outro, né? Dessa coisa que é fora, que é alienígena, né? E eu acho tão engraçado no livro, porque a bicha é espizinha, sabe? A bicha é ácida, mas ela vai lá e ela... Tipo assim, se vocês não estiverem prestando atenção, vocês vão deixar passar isso aqui. Mas, ó, quando ela diz que a rainha, né, vai receber os pés de galinha, né? O conselheiro diz assim, ela não pode se assustar com esse homem esquisito. Não, é pensar que é uma alma do outro mundo, bicho branco desse jeito. Não, pinta esse homem aí para ele ficar parecendo com um ser humano. Olha a perspectiva, né? Pinta esse cara aí para ele ficar parecendo com um ser humano, porque mulher vai ter um troço, como é que ela vai tomar uma decisão que preste se ela estiver assustada com essa alma penada aí? Né? Eu achei fantástico. É engraçado como a figura do homem branco ali, ela é colocada de uma maneira completamente patética, né? Porque eles são patéticos, né? Eles são extremamente poderosos, eles estão instrumentalizando esse processo tristíssimo, mas eles, até o jeito que ela se refere a pés de galinha, porque usam a roupa assim e tal, e essa questão deles pintarem ele é meio que, né, uma sutilezazinha ali, uma ridicularização mesmo. Total, eu achei fenomenal. Cara, que sacada genial. Foi genial. Eu não tinha prestado atenção, mas é isso mesmo. Rebeca. Eu vou dar uma mudada aí no rumo da conversa, porque uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria saber de vocês o que vocês acharam, é que o clã ele foi fundado por uma mulher. E aí, por algum momento na história, elas se perderam totalmente, são totalmente relegadas, assim, tratadas assim, de um jeito muito, assim, desprezadas até, né? Porque aquele lance de fazer com que elas ficassem isoladas, aquilo ali me causou um mal-estar tão grande
Gente, a mulher já está passando, toda a estrutura social já está passando por uma situação tão complicada, e aí eles vão complicar mais ainda, fazendo com que, óbvio, né, que tem as regras da estrutura deles, né, da sociedade deles, mas era uma situação totalmente diferente do que eles já tinham vivido, e aí eles seguirem à risca para relegar aquelas mulheres que em um clã que foi fundado por uma mulher, aquilo me deixou assim muito incomodada, né? Porque assim, essa história da fundação do clã, ela só vem um pouco depois, né? Um pouco depois da história que elas são isoladas, é que algumas coisas vão sendo esclarecidas aos poucos, né? E aí aquilo me incomodou bastante. E o interessante é que é uma mulher que vai atrás, na verdade, a mulher e o outro, né? Porque as pessoas da aldeia, elas não querem saber o que aconteceu, simplesmente estão tentando lidar sem ir atrás dos desaparecidos. E eles têm um lance muito da espiritualidade, né? Assim, das ligações, porque como eles são muito próximos, o que eu pude perceber, né? Como eles são muito próximos, eles são muito ligados. E eu percebo que as mulheres até então sabiam que eles sentiam que os filhos não estavam mortos. E aí exigiam, você não vai atrás, vocês não vão atrás, não vão atrás de saber o que aconteceu. E aí o cara lá que é o revoltado, eu não sei o nome não vou dizer o nome de ninguém não, eu não sei o nome. O cara lá que é o revoltado é que ele resolve, não, alguma coisa tá errada, eu vou atrás de saber o que aconteceu, porque alguma coisa aconteceu. E é ele que vai atrás. E aí o pessoal acha até que tinha alguma coisa, né? O povo até desconfia meio dele, porque ele some, eu acho que tem um momento que acontece isso, não sei, posso estar me confundindo. Enfim, e aí é o único que vai atrás de saber, o único homem que vai atrás de saber é aquele cara, que eu não sei o nome, e uma mulher. Aí só muito tempo depois é que o pessoal resolve organizar uma expedição para tentar encontrá-los, né? Que acaba nem dando certo, acaba sendo, né, o fim deles. E uma de vocês perguntou do menino mudo, né? Aqui, quem foi? Foi a Lia. Foi a Lia. Lia entra muito nesse negócio do lance do espiritual. Eu acho que tinha algum lance, porque depois, naquela parte que conta a história, como foi, né? Que eles resolveram se matar e para renascer, né? Não, a gente vai se matar aqui para poder renascer, porque nossas mães vão nos receber. Eles fazem uma espécie de, entre aspas, o nome que a gente usa, né? Assim, seria o equivalente a uma viagem astral. Eles têm dentro do ritual um lance de sair do corpo. Acho que quem fala a primeira vez sobre isso é até o Mutango, né? O notável gordo. Né? Então, eles saem, o filho da o filho da líder, né? Daquela lá. Convoca os outros a fazer esse ritual. Então, não é que eles se matam, tanto é que ele diz, eles saem do corpo, que é o momento que eles chegam lá, que a sombra se forma, e os colonizadores pegam os corpos, acham que eles estão mortos, né? Assim, ó, e jogam ao mar, né? Aí tinha um lance aí desse lance espiritual de renascer, não sei o quê, e aí eu acho que tem alguma coisa aí em relação a isso, de, não sei, reencarnação, ou então ligação espiritual com os mortos, com os que morreram, para ir dando uma direcionada. Eu acho que tem alguma coisa aí. Foi a impressão que eu tive. Mas eu também tive, viu, essa impressão, Rebeca. Eu acho que ela diz isso, né? É quase como se fosse um elemento fantástico mesmo, assim, se a gente for olhar para a narrativa, né? No entanto, dizer que é fantástico talvez seja diminuir
a herança cultural, né? Assim, talvez para essa cultura não seja fantástica. É isso mesmo, de fato, aquela criança era uma representação até mesmo onírica, porque em alguns momentos, com a narrativa, a gente tem a impressão de que ela está sonhando, né? Então, assim, é uma representação, é como se fosse é de fato uma amálgama, né? Uma fusão desses 9 homens que morreram, que a levam, que é tipo assim, a estrela, é o equivalente da estrela cadente, né? Assim, vai até lá, leva até lá, protege o caminho, né? Até que ela consiga cumprir o que ela tinha que cumprir, que seria talvez o destino dela. Que isso fica muito claro, né? A Eleke, né? Que é a amiga da Ebuse que falece, né? Ela diz, olha, essa moça, fica de olho nela, porque ela vai achar o caminho, ela vai, né? Quase que assim, o que sobrar da nossa terra, ela vai conduzir até um lugar seguro. É uma profecia, né? É uma profecia. Ela vai, o que sobrar da nossa cultura, ela vai carregar com ela até um lugar de segurança, né? E aí esse elemento são as crianças, né? Ela diz, como é seu nome? O menino diz, crianças, né? Somos os filhos, né? Eu acho que é esse elemento que, por uma falta de uma palavra melhor, eu chamo de elemento fantástico, mas com essa ressalva, né? E sim. Agora, esse homem que tu fala, eu acho que tu está falando do Mutango, né? Que é o que vai com o caçador atrás. É um que Né? vai sozinho, que resolve ir e acaba sendo subjugado pelo. Pronto, é interessante porque aí a gente tem duas. É verdade, é um homem e uma mulher que se aventuram, mas os dois com intenções bem distintas, né? Ele vai para colonizar. Ele vai porque ele quer saber quais são essas armas, ele quer saber o que ele quer, porque ele quer destronar o irmão e quer lascar todo mundo. Ela não, ela vai para render, né? Ela vai para redenção, ela vai para. Então, eu acho que eu acho que isso também vem como, ao meu ver, isso também me chega como uma coisa meio ácida, né? Nesse livro, as pessoas que têm mais juízo são as mulheres. Assim, bom senso, o mínimo de bom senso, quem Não tem só são as nesse mulheres. livro, né? Por favor. Ó, depois vou dizer que fui eu. Não fui eu. Mas né? Assim, é o bom Nem senso. mentir que eu pensei a mesma coisa, não é mesmo? Falei e saí correndo. Falei e saí correndo. Né? Oi, Lorena, tu quer dizer alguma coisa? Isso que a Rebeca falou no início, né, que aquele clã iniciou a partir de uma mulher, né? Então, eu recordei, até falei com a Noemi e a Carlene, tem um artigo do Maturana, que é um biólogo, né? O Maturana e o Varela, eu tenho ele em PDF, se vocês quiserem passar os e-mails, eu mando para vocês. Manda no grupo pra gente, para todo mundo ler. Eu mando para o pacote manda para vocês, então. Tá bom. Tá certo, tudo bem. Peguei. Aí, o que acontece? Lá atrás, no início dos tempos, vamos dizer assim, tudo era mulher, né? Assim, as culturas, né? Que o contrário de patriarcal que hoje em dia, né? A gente há muito tempo as culturas são patriarcais, são raras, não é matriarcal, matrística. Não sei se vocês já ouviram falar das culturas matrísticas. Matrilinear. E aí, fala. o Maturana e o Varela, nesse artigo, na verdade, é um primeiro capítulo de um livro, mas depois ele vai para outros temas, né? Ele explica como que foi acontecendo essa transição, vamos dizer assim, de uma cultura matrística para uma cultura patriarcal, e que é replicada sempre, né? Assim, é bem interessante. Mas o que eu ia trazer, o outro tema, né, que eu fui percebendo no início do livro, quando apareceu a segunda vez, a terceira vez, os diferentes significados de sombra que ela dá, né? E aí eu fui me dar conta no título, né? É a estação das sombras, não é da sombra,
das sombras, das diferentes sombras, né? Então, a primeira sombra... Aí eu fui marcando, depois que eu me dei conta, eu fui marcando toda vez que aparecia, de alguma forma ela trazia como um outro significado, sombra, né? Mas eu devo ter perdido, porque no início eu não estava marcando, então aí voltar e reler tudo, né? Mas a primeira sombra é a sombra que aparece ali na casa, onde as mulheres estão, né? Depois fala assim: a sombra é também a forma que podem assumir nossos silêncios. Aí depois há também a sombra, aquela sombra que não é a noite, que vibra no coração da escuridão noturna. É gelada. Tudo está vivo naquele lugar, nessa sombra, né? Tudo salvo aquela sombra. Os que a compõem, pois há nela uma multidão. Aí dá uma nessa hora, assim, pertencem agora a outra dimensão. Aí você vê que não são só os 12, os 10 lá. É uma multidão, né? E aí vai, a sombra está em cima do mundo. Não está em cima só lá do clã do Mulong, né? A sombra está em cima do mundo. A sombra incentiva comunidades a se enfrentarem, a fugirem da terra natal. E aí vai, eu marquei vários lugares assim que ela vai descrevendo esses diferentes tipos, diferentes sombras, né? E eu achei fantástico assim o título, né? Que ela deu. Eu queria trazer isso também, que eu não sei se vocês se deram conta, né? Um dia, se eu reler, acho que eu vou reler num dia, aí eu vou marcar os outros que apareceu várias vezes, assim, vários significados. Muito massa. E a última frase, né, Lorena? Que a gente tinha falado, que é a última frase do livro, que é: saibamos acolher o dia quando ele se apresenta e também a noite, né? Ou seja, também a sombra. É interessante isso, né? Primeiro, eu coloquei aqui para vocês uma dica de um livro fantástico, que eu li recentemente, foi esse ano ainda, que é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Ela faz um apanhado muito interessante sobre essa construção, né, do sistema patriarcal. Inclusive, ela derruba algumas teorias que são muito ainda fortalecidas. Então, para quem tem curiosidade sobre o tema, é uma leitura fluida, gente. Assim, a gente fica muito curioso para saber o que mais que ela vai trazer, né? Então, eu super recomendo. Inclusive, ler esse livro, depois de ter lido esse livro da Gerda, foi muito interessante. Assim, me deu uma... Opa, olha aqui o que ela estava dizendo, né? Assim, é bem bacana. Né? Então, recomendo para vocês. Interessante você falar das sombras, né? Eu não tinha me tocado, não. E aí, te ouvindo, Lorena, eu fiquei pensando, pô, tem esse lance de parar para pensar no título, é bacana, porque tem uma outra coisa das sombras que, eu não sei se eu estou esticando muito a baladeira, né? Mas, enfim. Fico pensando também, a sombra dentro da psicologia, principalmente dentro da psicologia analítica, a gente vai falar que são aquelas coisas que a gente deixa no cantinho, né? As coisas que não são vistas, que a gente faz, que não são vistas muito em parte porque a gente não quer, né? Então, elas são, é o que a gente chama de sombra, mas elas nos acompanham e elas estão vivas, elas estão funcionando, elas têm impacto, né? A gente nomeando ou não, a gente autorizando ou não, elas estão ali. E eu fico pensando o quanto dessas histórias, dentro da nossa sociedade, elas não estão na sombra mesmo, né? No sentido de ser um assunto, uma temática, uma história que a gente tenta colocar para debaixo do tapete, né? Que a gente tenta não ver, né? Assim, não recomendo mais uma vez a leitura da Grada Quilombo, porque ela vai falar sobre isso, né? Sobre como um dos sintomas da branquitude é o não ver. Né? É a luz que se lança para esse assunto, a luz que se lança para essa história, inclusive a Grada Quilombo, como é portuguesa, ela vai falar, olha, ser uma mulher negra num país que se orgulha de ter sido colonizador é uma situação muito complexa. Na escola se fala, ela contando, né? Na escola se fala sobre a colonização como um ato heróico, né?
como os grandes navegadores, os nossos heróis navegadores, os nossos... Porra! Como assim? Né? E questionar isso, ou seja, lançar luz a isso, né? a essa problemática, é algo que incomoda. Né? Então, eu acho que essa sombra, agora te ouvindo falar, eu fico pensando, olha só, né? Se a gente for esticar a baladeira, né? Agora que você falando é assim, que a gente tem essa tendência, né, de ali tá escuro, né, tá a sombra, o escuro, a sombra, todos esses significados, né? E aí, em vez de a gente enfrentar, vamos distrair, né? Deixa para lá, não vou ali não e tal. E aí, um dos últimos que eu marquei foi assim, ó. Já se sabe agora de onde veio o grande incêndio. Foi para anunciar naquela noite o desaparecimento do mundo conhecido, que a sombra se instalou acima da casa das mulheres cujos filhos não foram encontrados. Isso não havia sido compreendido. E as pessoas acho que nem queriam compreender, né, na verdade. Aí eu me lembrei agora você falando de uma historinha e tudo, não sei se vocês conhecem, né? Aí de noite, um poste, né? E um cara lá procurando perto do poste, assim, parecia procurando alguma coisa, aí chega outro, você está procurando alguma coisa? Tô, você pode me ajudar? Perdi minhas chaves, alguma coisa assim, parecida, né? Perdi minhas chaves, aí ficaram procurando. Você tem certeza que você perdeu aqui? Não, eu perdi ali, naquela escuridão ali, mas aqui tá iluminado. Né? Eu perdi lá ali no escuro, mas eu vou procurar aqui. Então, a gente fica, às vezes, procurando, né? Procurando aqui próximo, onde está clarinho, onde está tudo bem, mas você só vai achar onde está lá no escuro, tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar, e aí é difícil. E essa é um dos frutos da pesquisa da Leonora, né? Porque ela diz assim, olha, muitas das respostas aos problemas que a gente enfrenta hoje não estão aqui no conforto que a gente conhece, não. A gente tem que meter o dedo na ferida e tirar o pano de muita coisa, olhar de frente, porque a gente não está querendo ver, né? No caso, ela diz a gente, porque, assim, né? Mas ela falaria a vocês. Tem uma citação na página 137, no último parágrafo, que ela diz assim, ó, eu achei isso aqui muito forte. Eu tomei a liberdade de dobrar um pedaço da página da mamãe, eu espero que ela não me mate. Ela diz assim, não foi somente acima da casa daquelas cujos filhos não foram encontrados que a sombra se fixou por algum tempo. A sombra está em cima do mundo. A sombra incentiva comunidades a se enfrentarem, a fugirem da terra natal. Quando o tempo tiver passado, quando as luas se tiverem somado às luas, quem guardará a lembrança de todas aquelas destruições? Gente, vamos encaminhando aqui para o final, são 11h20, a conversa está muito boa, mas enfim, né? É só para dizer que a Gabriele colocou aqui no chat, esta história me tocou tanto que adoro o mal também, mulher. Vou uma vez ao ano na praia em férias. Agora, em novembro, eu tirei uns dias de férias, fui para Floripa e, claro, levei meu livro. A primeira vez eu olhei para o mar e senti uma tristeza. Eu penso muito sobre isso, né? Eu esqueci agora onde foi que eu vi. Mas diz assim que o oceano, o mar, é um grande cemitério, né? Quando você pensa nas navegações, no tráfico de pessoas, né? Assim como... Não sei se foi no filme. Será que foi naquele filme legal do Pantera Negra? Que o cara diz, me jogue no oceano para que eu possa estar com os meus ancestrais. Acho que foi uma coisa assim. Acho que foi. Mas, enfim. Mas me marcou muito também, porque eu também tenho uma ligação muito forte com o mar, né? E isso era algo que não fazia parte da minha realidade, né? Eu nunca tinha prestado atenção por esse lado, mas sim. O mar é um grande cemitério. Né? Bom, gente, como é que vocês estão? Podemos ficar por aqui. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer sobre o livro, sobre como é que foi o encontro para vocês, como é que vocês estão saindo? Eu sei que é um livro difícil, é uma conversa incômoda, enfim, então queria só me certificar, saber como é que vocês estão indo enfrentar esse sabadão aí. Gente, antes de ir, eu preciso de 2 coisas. Do nada, ele aparece gritando. Tomei um susto. A foto. Do nada,
A foto, Era exatamente. Nada, eu apareço na balada, né? Ai, meu Deus. É porque eu saí correndo, que eu acabei de dar o banho da Alice agora. Aí eu vi correndo Criatura. que eu ouvi dizendo, a gente pode ficar para cá. Calma, calma, senhores. Che, me deu foi dor de cabeça. Que é, menino? Não, gente, ó, peraí, eu vou até ligar a câmera aqui, ó. Peraí, tá? Oi, oi, oi. Ih, Aí o Lia, outro, foi ó, sem só para te querer. afrontar. Foi só para te afrontar. Foi só, eu sei, eu conheço o pacote. Só para mostrar a camisa do Fortaleza. Gente, ó, antes de qualquer coisa, eu quero, depois que acabar aqui a gravação, eu quero que vocês fiquem só um pouquinho para a gente conversar sobre o encontro de dezembro, tá? E aí, vamos bater o retrato, né? Não precisa bater print nem nada. Eu descobri que ele fica salvo, né? Ah, então pronto, olha aí. Pronto? Calma que o da Rebeca ficou... É, porque ela tá borrando o fundo, né? Tá ótimo, Rebeca, vai dar muito certo. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá, pera. Que aí fica mais fácil. O povo tudo... É porque nem sempre tá ok. Pronto, então. Pronto. Aí. E aí, pessoal, obrigado. Ó, eu tava aqui, mas eu tava ouvindo tudo, tá? Vou dar o stop agora. Que aí a gente continua, peraí, dá o stop. Stop recording.